Glória a Deus. Quem encontrou Mateus capítulo 25, diga amém. Diz assim, versículo 1 em diante. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Quantas virgens, gente? 10. Que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 eram insensatas, em outras versões 5 eram loucas. E 5 eram prudentes, sensatas. As loucas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas. Levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. As prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Eu termino em vasilhas e você completa o restante do versículo, tá bom? Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas. Isso. Demorando o noivo, todas elas acabaram cochilando e dormindo. Quantas dormiram, gente? Isso. Quantas dormiram? As sensatas também dormiram? As prudentes também dormiram? Mas à meia-noite ouviu-se um grito. Aí vem o noivo! Saí ao encontro. Então, todas aquelas virgens, quantas, gente? Quantas? Todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas, ou seja, as loucas, disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam: não seja o caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem e comprai-o. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Mais tarde, eu queria que você traduzisse isso para uma palavra que é mais comum em nosso meio. Diga assim, depois. Isso, diga de novo, depois. Chegaram também as outras virgens. Essas outras aqui são quais, gente? Isso, as insensatas, as loucas. Chegaram também as outras virgens dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. E você diz amém por essa palavra. Eu vou contar de 1 a 3 e você vai liberar uma palavra que vai nos ajudar a ter um rumo daquilo que Deus quer ministrar ao nosso coração nessa noite. Quando eu disser 3, você vai me ajudar comunicando isso. Primeiro a você. Como assim? Primeiro você só vai repetir. E aí depois que você repetir, aí você libera essa palavra também para o vizinho que está aí ao seu lado. Tá bom? Quando eu disser 3, você vai dizer assim para ele ou para ela: depois não vai dar tempo. Só isso que você vai dizer para ele ou para ela. Mas primeiro você vai verbalizar isso, tá bom? É 1, é 2, é 3. Diga aí. Agora fala para o vizinho. Não vai dar tempo não. Pode conhecer o Senhor. Pode chamar ao Senhor. Pode dizer: Senhor, Senhor. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Interessante que o próprio Jesus vai dizer que serão muitos naquele dia, não poucos. Muitos naquele dia que dirão: Senhor, em teu nome eu curei. E esse texto me chama a atenção, essas palavras de Jesus me chamam a atenção, porque essas pessoas que são crentes, ao dizerem:
Em teu nome eu curei, porque você anda vendo ímpio por aí, botando a mão na cabeça dos outros, expulsando demônio. É ímpio que faz isso, gente? Quem é que faz isso? Quem profetiza? Quem ora? Quem tem visão? Quem manifesta o dom nos exercícios? É crente. Então o que me impressiona é que não são poucas, mas muitas dessas pessoas vão dizer: Senhor, em teu nome eu curei. E eu acho interessante porque o texto não diz: em teu nome eu tentei. Então a gente não está falando de gente que não tem. A gente não está falando de gente que não tem o dom. A gente está falando de gente que faz. Que coloca a mão e manifesta a cura. Eles não vão dizer em teu nome eu tentei, eles vão dizer em teu nome eu curei. Guarde isso. Essas palavras são do próprio Jesus. E ele prossegue dizendo que estas mesmas pessoas dirão: em teu nome profetizei. Então elas tinham um canal aberto acerca de revelações, acerca do futuro, discernimento, quem sabe. Imagine, em teu nome eu expulsei demônios. E os demônios só se sujeitam realmente ao nome de Jesus. Elas não vão dizer em teu nome eu tentei, elas vão dizer eu fiz. Guarde isso. Em teu nome eu fiz. Em teu nome eu fiz. E isso deixa claro para a gente, que dom revela o que Deus nos deu, mas não revela o caráter que temos. Isso que revela é fruto, não é dom. Lá em 2 Reis, capítulo de número 4, você vai perceber que havia uma mulher casada com um homem já avançado em idade, e essa mulher não dava luz a filhos por causa do marido, que era avançado em idade. E aí Eliseu vai liberar uma palavra. Eliseu, profeta do Senhor, vai liberar uma palavra sobre a vida daquela mulher. E ele vai dizer para ela: neste tempo determinado tu conceberás e darás à luz a um filho. Rapaz, aquela mulher ouve essa palavra e é uma profecia que vai mudar a história da vida dela. Isso mudaria a história da vida de qualquer pessoa. É só você perguntar para um pai e para uma mãe assim, ó: o que mudou depois que você teve filho? Gente, eu nunca ouvi uma resposta diferente dessa. Qual? Todo mundo fala isso. Tudo muda. E o olho arregala. Tudo muda. Agora, se isso é uma realidade presente até nos dias atuais, onde banaliza-se tanto a formação da família, imagina quando, na conjuntura de mulher, você só teria o teu nome perpetuado dentro daquela nação e com direito à herança do seu esposo, haja vista que mulheres não tinham nome em propriedade. Ou seja, se você dependia de um filho, de uma herança genética para herdar isso, imagine então o quanto essa criança mudaria completamente a história da vida daquela mulher. Vou falar bem rasgado que é para todo mundo entender. Dentro daquele contexto, se esse homem que já era avançado em idade falece e ela não tem filho, ela perde tudo. Absolutamente tudo. Então imagine, é bom em todos os segmentos, para a realidade dela, sobretudo naquela cultura. E ela desejava ter filhos? Desejava, só que esse era um assunto que ela não tocava mais. Tanto é que ela não abre a porta da casa dela e não constrói um quarto junto ao muro da sua casa para abençoar esse profeta na condição de profeta. Não. Tanto é que quando ela, acostumada já a recepcioná-lo algumas vezes, quando ele passava pela terra de Sunem, aonde ela era ali uma mulher do povo, muito acostumado e muito provavelmente fazendo essa trajetória para poder chegar ao Carmelo e orar, costume do seu mentor, o profeta Elias, depois de um tempo de convivência, ao aferir a santidade desse homem de Deus, ela não resolve abençoá-lo por nenhum dom, talento ou palavra profética que ele tinha lançado. Ela diz assim: marido, vamos construir para esse homem um quarto junto ao muro da nossa casa, porque eu tenho visto que este homem que sempre passa por nós é um homem santo. Agora diga para mim, Eliseu era profeta, sim ou não? Reconhecido como se fosse no Brasil de Iapoque a Chuí, desde Dan até Berseba, sim ou não? Sim ou não? A voz de Deus se manifesta na língua de Eliseu. Todas as pessoas sabem, se ele falar, está falado, se ele fizer, está feito.
Todo mundo sabe. Ele tem bordão de profeta, cajado de profeta. A capa famosa de Elias está sobre Eliseu. Ninguém tinha uma fama naqueles dias maior do que Eliseu, porque tudo que Elias fez, Eliseu vem e faz 2 vezes mais. Literalmente, todo mundo sabe. Ela vê a capa de profeta, o bordão de profeta, o moço de profeta, que é Geazi, que está do lado dele, e não se relaciona com ele em momento nenhum como profeta. Ela não pede uma oração, e todo mundo sabia onde esse homem passava, quem ele era. Meu Deus, gente, vai ver de onde o capitão, o chefe da guarda da Síria, vai ver de onde Naamã saiu para poder mergulhar no Jordão barrento, porque ele sabia do poder que tinha a palavra que saía da boca de Eliseu. Agora você vê uma mulher que, segundo o testemunho que ela dá de si mesma, quando diz assim, ó, eu sou uma mulher que habito no meio do meu povo. Simples. Ela não manifesta desejo nenhum, ela não aspirava a nada. Quando ele pergunta para ela se deseja que faça alguma coisa para ela, olha como ela responde: eu habito no meio do meu povo. Sabe o que ela está dizendo? Não se preocupe em fazer nada, eu estou bem. Até porque para rico você não pergunta o que ele precisa, você pergunta o que ele deseja. No caso era bem esse. Então ele sabe disso e ele exerce essa autoridade e essa influência. Você quer que fale a um chefe de comandante? Você quer que eu me reporte ao rei? Não, eu não preciso de nada. Eu estou bem como eu estou, mas não estava. No coração, ela tinha um desejo sim, como qualquer mulher daquela época. E o que ela queria? Só que ela não vai tocar mais nesse assunto. E isso é uma coisa ruim sobre os desejos que a gente não comunica. Não é porque a gente não pode ter que a gente para de desejar. A gente fica escondendo aquilo dentro do nosso coração, igual Jacó fez quando ouviu o sonho de José. Aí a gente guarda aquilo no coração, só que a Bíblia diz que a esperança que se adia faz adoecer o coração. E a única maneira de trocar a água parada do coração é na fala. Seja em oração, ou seja com um homem de Deus e uma mulher de Deus. Mas essa mulher está parada na fala, travada na alma, sepultando o desejo do coração. Então ela é uma bênção, ela serve todo mundo, mas ela está travada. Quando o único homem que tem poder para ministrar sobre a vida dela, seja lá o que for que ela quiser, ela não valida ele. Ela diz, está tudo bem, mas não estava tudo bem. E por que ela não manifesta isso? Nós vamos ver agora, e eu já volto para o capítulo 25. Porque quando ele libera a palavra, e ele entrega a profecia que vai mudar a história da vida dela, dizendo, olha, no tempo determinado tu conceberás e darás à luz a um filho. Ele não perguntou se ela queria, ele deu. Existem momentos na nossa vida que a colheita grita tanto que Deus não vai perguntar. É o caso dela. Essa mulher é uma agente comunitária. Essa mulher serve à sociedade. Você não percebe como ela diz, eu habito no meio do meu povo? Ela é acessível. Ela não é do tipo que recebe, ela é do tipo que dá, que oferece. Uma hora a colheita grita e a mágoa não impede. Uma hora a colheita grita e a frustração não pode deter. Uma hora a colheita vem como uma onda e os seus traumas não podem represar a bênção de Deus. Eles podem represar a maneira como você se relaciona com as pessoas. Eles podem represar uma abundância de um relacionamento espiritual com Deus. Barreiras de medo, barreiras de trauma, barreiras de frustração. Isso você resolve na terapia. Agora, quando Deus decide que a hora da colheita chegou, Ele não pede tua opinião para te abençoar. Ele olha e pela boca de Eliseu ele diz, neste tempo determinado. O que significa isso no Antigo Testamento? Cabo de um ano. Ele está dizendo, entre a palavra que eu estou entregando e a hora de você receber, não vai dar um ano entre o que eu estou dizendo e o que você vai segurar. Não. Ah, meu Deus do céu. Não vai dar um ano entre o que eu estou dizendo e o que você vai segurar. É isso que Eliseu está dizendo para ela. Tu conceberás e darás à luz a um filho. Você vê, você glorifica, você reage, você entende. Mas ela não entendeu. Ela não entendeu e o texto afirma que diante de tamanha bênção, completa aí para mim, por favor, gente, diante de tamanha bênção. Uma bênção que o dinheiro não pode comprar.
Porque, meu irmão, pode parecer repetitivo, mas essa palavra, ela é repetitiva na boca dos crentes por causa da experiência que os crentes têm com Deus. Qual, Camila? Tem coisas só Deus faz. Não importa quantos amigos você tenha, não importa quanto dinheiro você tenha, não interessa de que família você nasceu. Deus te trouxe no culto do sobrenatural para te lembrar. Ei! Isso aí, só eu faço. Só eu faço. Aí ela poderia dizer glória. Ela poderia dizer aleluia. Ela poderia dizer, tanto tempo eu esperei por isso. Ela poderia dizer, enfim, chegou. Mas não, você vai ver, olha como é que ela vai reagir. Não, meu Senhor, homem de Deus. Só que a frase seguinte dá uma impactada na gente, né? Porque quem conhece o texto sabe, essa mulher vai falar assim, ó, acabou de receber essa bênção aqui que a gente pregou. Só que na hora de receber, ela em si não recebe em si. Ela diz assim, ó, não, meu Senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Hoje, gente, tem uma contradição aqui nessa frase, porque ela começa dizendo, homem de Deus, e na mesma frase ela diz o quê? E quem já me ouviu dizer isso, vai ouvir a segunda vez. Aí eu te pergunto, pode um homem de Deus mentir? É isso aí que me dá agonia, fica uma coisa meio dividida. Porque você tem essas referências de gente que não paga, mas quando profetiza, você, menino, eu fico todo arrepiado. E aí é por isso que na hora que eu faço essa pergunta, eu ouço dúvida na resposta da oscilação. Eu pergunto assim, ó, pode perceber. Eu pergunto assim, pode um homem de Deus mentir? 60% diz não, a outra parte fica lembrando das referências que tem, de gente que foi usada, mas que olha a vida e você diz, tem alguma coisa. Não finge que não está ouvindo. Quando prega você arrepia, quando entrega uma visão se cumpre naquela semana. E aí isso buga a tua mente. Está bugado por quê? Vou te falar. Porque você está querendo rotular caráter por causa da potência do dom. E, irmão, com todo carinho, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Em teu nome curei. Curou mesmo. Em teu nome fiz. Fez mesmo. Só que o texto diz é que nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu. Essas virgens estão dizendo Senhor, Senhor, mas a porta fechou. Eu queria que você trouxesse a memória só mais uma vez. Quantas são virgens? Quantas são virgens? Quantas estão puras? Quantas são castas? As 10. As 10, abre aspas para o nosso contexto aqui para a gente entender. As 10 estão de branco, as 10 não fornicaram, as 10! As 10 frequentam, vou falar rasgado que é para todo mundo entender. As 10 frequentam culto, as 10 tomam a santa ceia, as 10 desceram as águas batismais, as 10! As 10 levantaram a mão, as 10 aceitaram Jesus. As 10 conhecem o Senhor. As 10 estão indo para o casamento delas. Então vou perguntar de novo. Quantas são virgens? Quantas estão separadas? As 10. Bota isso na tua cabeça. Porque senão você vai sempre achar que é as 5 prudentes. Mas Deus me trouxe hoje aqui para dizer, avalia se tu não está louca. Porque se deixar só pelo contexto, você começa a achar que as loucas não frequentam culto. Você começa a achar que as loucas não tomam do sangue nem do corpo. Você começa a achar que as loucas não vêm fazer campanha. Só que eu vou falar como se me dá ordem o Senhor nessa noite. As 10 fazem campanha, as 10 ofertam, as 10 dizimam. Só para você entender.
Camille, você está falando isso com base em quê? Com base no texto. O que difere louca de prudente não é vestido, não é pureza, é o tempo. Para de querer se justificar e responder a todo mundo. O que respalda tua vida, tua casa, tua família é o tempo. O tempo diz quem vai, quem não vai, quem entra, quem não entra, quem fica, quem não fica, quem sobe, quem desce. Dá tempo ao tempo. E aprenda a administrar o tempo que você tem. Volta para a 2 Reis e eu volto para lá. A gente vai transitar entre os dois hoje, ok? Então essa mulher vai ouvir o profeta dizendo que ela vai ter um filho. E ela diz, não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Agora, né, um pouco mais elucidado, vamos ver se a resposta melhora. Não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Então, pode um homem de Deus ser um mentiroso, gente? Você vê que a dúvida fica aí. Você está pensando em Abraão. Você está pensando em um monte de gente que... Eu não estou falando que uma pessoa que é de Deus não falha, não erra. O que eu estou dizendo aqui é característica essencial do ser. Não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Por que que ela fala assim com Eliseu? Porque ela está atribuindo a ele falha. Por que que ela se sente tão autorizada a falar isso para um homem, gente? Que é a representatividade de Deus na terra. Por que ela se sente tão liberada a falar isso? Lhe digo, ela se sente autorizada porque ela mesma responde antes. Eu sou uma mulher que habita no meio do meu povo. A casa dela era a casa de recepção. Ela cumpre o que o autor da carta aos Hebreus falou. Ela era uma habitante de Israel. O que isso significa? Quando o estrangeiro passava na cidade e precisava de ajuda, é a porta da casa dela, é quem tem, é quem pode. É como eu sempre digo, você não vai encontrar gente egoísta carregando trauma. Todo traumatizado, magoado, ressentido, frustrado já foi generoso. Já abriu porta, já puxou cadeira. Então, quando ela diz eu habito no meio do meu povo, ela é uma hospedeira. Isso é nítido no texto. Eu não quero aqui afirmar nada do que a Bíblia não diz, mas também não posso cometer a ignorância de não ver o que está explícito. Habito no meio do meu povo. Quer resposta? Vai na casa dela. Água na casa dela. Um pouquinho de açúcar na casa dela. Sal na casa dela. Precisa de um cavalo. Vai na casa da sunamita. Sou uma mulher do meu? É aqui. Rica. Como é que ela era? Como é que ela era? Está com medo do dinheiro, irmão? Como é que ela era? Rica. Rica. Essa mulher podia ter o que quisesse. Irmãos, você vê uma pessoa melhorando de vida e não nasceu de uma família rica, a gente chama de emergente. Quando a Bíblia chama alguém de rico. É rico, irmão, é rico, não é Barra, é Zona Sul. É rico. Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, deixa pra lá. Escuta, 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 vamos parar de bobeira. Aí, ela vai dizer, não mintas a tua serva. Só que o texto diz, no tempo determinado, se cumpriu. No tempo determinado, conforme a palavra que Eliseu havia falado a ela, se cumpriu. Então responda para mim rapidamente, cumpriu ou não cumpriu? Cumpriu ou não cumpriu? Cumpriu ou não cumpriu? Cumpriu. No tempo determinado se cumpriu. Ela viu que ele era homem de Deus e que ele não mentia. Cumpriu. Agora, como ela reagiu quando a palavra foi liberada? Não! Rejeitou. Quando ela diz assim, não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva, sabe o que eu sinto? Eu sinto ela dizendo assim, não estraga a nossa amizade. Não fica tentando pagar o café da manhã. Fica tentando pagar o jantar. Porque tem gente que usa o dom como moeda de troca. E é por isso que profetiza quando Deus não mandou nada. Porque tem que agradecer a bolsa que não tinha dinheiro para comprar. Então, como a única coisa que você tem é o exercício do dom, você tenta pagar fazendo o que Deus não mandou. É uma realidade, não fique escandalizado, não. Então, dentro desse contexto, essa mulher vai rejeitar. A palavra dela não é sim, escute isso aqui. A palavra dela não é sim, a palavra dela não é amém, a palavra dela não é eu concordo. Quem lembra do texto, diga aí, a palavra dela é o quê? Negativa, não. A palavra dela é o quê? Não. Vamos lá, a palavra dela é o quê? Não. Não. Isso aqui é negativo, isso aqui é rejeição.
Não concordo, não quero, não aceito, não inventa, não mente. Mas no tempo determinado cumpriu. No tempo determinado cumpriu. Então ele não mentiu. Mas ela disse não. Diga para mim, diga para mim. Ela aceitou? Não fica com medo não, tá? Ela creu? Vamos falar rasgado. Pelo que você conhece do texto, ela creu? Como é que ela recebeu? Como é que ela recebeu? Que não o quê? Tá doido? Eu acabei de falar que cumpriu. Oxe. Vou perguntar de novo. Ela tomou posse? Ela ficou alegre? Ela manifestou alguma palavra de fé? Então eu pergunto, ela creu? Ela creu? Como é que ela recebeu? Irmãos, minha fé não dá para Deus o poder de fazer nada. Camila, mas a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Tá certo. A palavra de Deus diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se não veem. Certeza, tem que crer das coisas que se esperam. Como é que essa mulher não creu e não recebeu? Pelo mesmo princípio de Gênesis 1. Vai ouvindo aí para você não achar que pode fazer isso e receber também. Quando Deus disse, haja luz, quem foi que disse amém? Quem foi que disse eu concordo? Quem foi que disse, está ligado, Jeová? Mas diga para mim, houve luz ou não houve? Algum anjo concordou? Alguma outra coisa recebeu? Mas aconteceu, sim ou não? Porque a minha fé não dá para Deus o poder de fazer nada. A minha fé me dá o poder de receber o que Deus já fez. O que isso significa? Quando Deus libera uma palavra, se é Deus, não é Camila, não é dom, não é adivinhação, não é palavra profética, se é Deus. Se eu libero uma palavra profética aqui, essa palavra está contando com a sua fé para receber. Você tem que ligar aqui, e o Pai que está no céu, palavra de Jesus, Mateus 19, Ele vai vou-lo conceder, Ele vai entregar. Então estamos condicionando coisas que são recebidas mediante a fé. Por que tem que ter fé? Porque Deus é Espírito, importa que nós busquemos em Espírito. E aonde está a fé? A fé está no Espírito, ela trafega no sobrenatural. Então veja, tem coisa que Deus não tinha para mim, mas porque eu pedi hoje aqui, a minha fé vai trazer aquilo que eu pedi para o Senhor, porque Ele tem poder. Eu concordo, oro, o irmão do meu lado diz amém, o pregador diz em nome de Jesus, e antes de dar 7 dias, muitas vezes o microfone vai parar na minha mão para contar testemunho de casa, de carro, de vitória, de cura, de saúde. Veja, isso é importante. É imprescindível. Só que eu estou falando aqui de uma palavra de Deus na primeira pessoa. Eu não estou dizendo eu declaro, eu não estou dizendo eu creio, eu não estou dizendo eu profetizo. Assim diz o Senhor. Primeira pessoa, primeira pessoa. E não é pregador, não é pastor, não é cantor, é Deus. Eu tenho que falar isso aqui porque isso tem se perdido. As pessoas estão confundindo muita coisa. Primeira pessoa, primeira pessoa. A mulher não teve manifestação registrada de fé. Não houve nela uma palavra que demonstrasse credulidade ou crédito ao que o homem estava dizendo. Só que no tempo determinado a mulher concebe. Aí isso aqui tem que trazer uma pergunta para nós que estamos num culto tão avivado, tão abençoado, aonde algumas questões, inclusive antigas, estão sendo respondidas na tua cabeça, de gente que disse que Deus estava falando quando Deus não falou nada. E aí a gente tem que esclarecer isso aqui. Então a pergunta que fica aqui é: era ela que não tinha fé para receber e por isso disse não? Ou era o profeta que não tinha autoridade para profetizar? No caso aqui ela recebeu. Então eu vou perguntar de novo, ela creu? Mas ela recebeu? Então eu percebo a atuação de um Deus que está agindo pelo poder da sua palavra, vontade imperativa e não condicionada. Por que você está dizendo isso, Camila? Para você voltar a crer no Deus que quando diz eu vou fazer, Ele faz. Quando Ele diz eu vou dar, Ele dá.
Quando Ele diz, eu vou operar, Ele opera. Quando Ele diz, eu vou entrar, é porque Ele já está dentro. Quantas palavras que são liberadas. E depois a gente procura o profeta e diz, então, o Senhor disse tal e tal e tal e tal coisa, deu prazo e não aconteceu. O que aconteceu? Normalmente a resposta é assim, você não creu. Aí, desculpa, a gente tem que parar para pensar, foi eu que não criei? Ou não foi Deus que falou? Separe essas coisas na sua mente, porque eu vim aqui falar sobre 10 virgens. E as 10 profetizam. As 10 cantam. As 10 congregam. Está entendendo o que eu estou falando aqui, gente? É claro que eu estou parafraseando aqui o contexto, mas você está entendendo? Sim ou não? Sim ou não? Isso aí é temor, então? É temor? Ou não? Não está prestando atenção, não está entendendo nada. Quem quer ir embora agora? Camila, para mim já deu, não aguento mais. Quero ir embora agora. Levanta a mão e diga, eu! Então está entendendo? Glória a Deus. Agora, Jesus vai dizer, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Não fica com medo. A 10 virgens. O reino dos céus será semelhante a 10 crentes. É, porque você só se vê na prudente. Só que Deus é que sabe quem é as 5 e quem é as 5. O reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Agora, vem comigo e você vai entender ainda melhor. As 10 trazem consigo suas lâmpadas. Outra coisa, as 10 estão acesas. Isso, diga a glória que você gosta de fogo. Diga a glória que quando tem mover você entra. Diga, não faz uma, não, aceso. E é por isso que eu digo que não há em mim nem em você autoridade para dizer quem é louca e quem não é. Porque quando a gente se encontra aqui, está geral aceso. A gente canta junto e não sabe quem canta mais alto. Hoje aqui na frente não dava para saber, era um correndo indo e o outro vindo e eu no meio também. Uma glória, fala comigo, acesas. Bora, 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 diga acesas. Então diga aí para mim, as 10 estavam como? Acesas. Traziam consigo suas lâmpadas. Lâmpada aqui é uma lamparina, uma cúpula, um pavio que suga o azeite, que é o óleo que vai dar o combustível ou a combustão necessária para esse pavio acender e o fogo ficar ali. Então, as 10 estão prontas nesse aspecto. Todas elas têm suas lâmpadas, todas elas estão com o pavio, todas elas têm um pouco de azeite para manter o pavio molhado, logo então a chama acesa. Então, eu vou perguntar pela última vez, quantas estão acesas? Todas, todas. As 10. O reino dos céus será semelhante. Veja como o reino dos céus vai se parecendo durante um bom tempo. Aí elas chegam em um lugar que é considerado um ponto de espera. Só que só 5. E é aqui que o fator tempo entra em ação. É aqui que se separam as loucas das prudentes. 5 destas 10 levam consigo azeite em suas vasilhas. O que isso significa? 5 delas têm reserva e 5 não têm. 5 delas está levando a lâmpada e uma sacola, um cesto. Estou aqui tentando montar para a gente entender, porque elas têm que carregar. E 5 delas estão levando uma quantidade, não se sabe. Eu acredito que cada uma levou quanto podia, mas levou uma reserva, um estoque de quê? De azeite. Por quê? Porque, irmão, acender uma chama não é difícil. Difícil é manter acesa. E o que me faz levar azeite na reserva? O que me faz querer ter estoque? O que me faz buscar vasilha para carregar o azeite que precisa ser carregado?
A ideia de que sei o lugar que devo estar, mas não sei que horas o noivo vai. Então tem uma posição, mas não tem o horário. 5 delas sabem o lugar e têm consciência de que sabem a posição, mas não sabem a hora. Se eu não sei a hora, não posso determinar sobre uma expectativa humana. 5 delas se distraem. 5 delas pensam que têm o domínio do tempo. E a maior loucura que pode acontecer a qualquer um de nós é achar que podemos controlar Não controlamos o tempo. Não importa quanto eu pregue, não importa quanto você ore. Não há controle algum sobre o nosso. Só Deus sabe quanto tempo você tem. Só Deus sabe quanto tempo eu tenho. Aí você diz assim: Camila, mas eu estou aguardando o arrebatamento da igreja. Eu também, mas só nesse dia. Jesus voltou para quantos? Só hoje. Quantos estão dormindo o sono eterno? Quantos pensam e deixavam de consertar sua vida, de abrir espaço para vasilhas, de buscar azeite, de se prontificarem porque pensavam: domingo que vem eu volto, mês que vem eu me conserto, ano que vem eu pago. E você acha que tem o controle do tempo, mas Deus me trouxe nessa noite como um alerta para te dizer: você sabe qual é a posição, mas não sabe a hora. Então não seja louco. Que horas, Camila, eu pareço ser louco? Quando você frequenta os cultos, quando você separa a sua vida, mas você se encontra numa posição como se tivesse o controle das horas que estão por vir. Jesus não vai voltar agora não, ainda falta acontecer muita coisa. Tá, isso aí é para o arrebatamento da igreja. E para você, tens o controle do teu fôlego? Davi dizia: dormi, deitei, levantei, porque o Senhor me sustentou. O próprio Deus diz acerca de si mesmo como Ele trabalha: eu abato, eu exalto, eu faço subir da sepultura e também faço viver, mas também mato. E a gente achando que tem o controle do tempo. Semana que vem eu jejuo. Mês que vem eu vou começar uma campanha forte. Quanto tempo mais nós vamos negligenciar o tempo que temos agora, aguardando um futuro incerto? Mas eu sei qual é o lugar. Só que veja, todas estão aguardando no mesmo lugar. Gente, eu não estou pregando para quem está fora do culto hoje. Até quem está na internet está dentro do culto, porque não é sobre uma nave, mas é sobre concordância. Veja, esta mensagem não é para quem está fora, esta mensagem é para quem está dentro. Esta mensagem não é para quem não é crente, esta mensagem é para quem é crente. Esta mensagem não é para quem não reconhece o Senhor, esta mensagem é para quem reconhece o Senhor. E a verdade é que estamos nos distraindo. Como, Camila? Eu acho que porque o pavio está aceso num culto, porque o pavio está aceso uma hora e outra, somos tendenciosos a achar que estamos prontos para qualquer hora. Mas a verdade é que o que difere as prudentes das imprudentes, as insensatas das sensatas, é que 5 delas pensaram: e se não vier na hora que eu estou imaginando? Então vamos fazer o seguinte: para manter a lâmpada acesa, porque só pode entrar para o casamento quem tiver com a lâmpada. Eu não vou me iludir com a lâmpada acesa agora. Eu vou levar azeite para ter certeza de que se em algum momento essa chama se apagar, eu vou poder acender de novo. Então olha para cá. Olha para cá que eu tenho uma mensagem de Deus. Irmãos, avivamento é maravilhoso, mas fogo é resultado, não é busca. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. O que trouxe o fogo? A oração. Oravam unanimemente. Qual era o período? Segunda, quarta e sexta? Terça, quinta e domingo? O texto é claro.
todos os dias, eles oravam e perseveravam. Unanimemente em oração. Aí um dia, porque o fogo não precisa de muitos dias, meu irmão, uma vigília, um culto, uma consagração, uma mensagem no YouTube te acende o pavio, uma oração, um abraço, um olhar, um crente cheio do Espírito Santo que te senta do lado te acende o pavio, um beijo, um carinho, um amor, um ósculo santo acende o pavio, para que essa loucura de só andar atrás de fogo, Deus me trouxe hoje aqui para dizer, quando tu buscar azeite, tu não precisa procurar fogo, porque o azeite é contigo e o fogo é comigo. Não é sobre acender a chama, é sobre manter ela acesa, para quando ela chegar, todas estavam com chamas, todas estavam acesas, só que quando chegaram no local do encontro, então veja meu irmão, veja minha irmã, até o local do encontro tem risco. Olha para cá, nunca afira, nunca meça a condição de sua vida espiritual, porque você está andando com quem prega, com quem canta, com quem ora, com quem busca. Vovó dizia isso à torta e à direita, todo mundo aqui sabe, mas eu vou repetir, salvação é... Ninguém sobe na barra da saia de pai, ninguém sobe na barra da saia de mãe. Ah, mas meu pai era pastor, podia ser até bispo. Salvação é individual. Quando nos vemos no lugar do encontro, o que é isso? Todo mundo junto, tipo um culto numa quarta-feira à noite, imagina assim. A gente vê, rapaz, eu estou do lado de quem ora, estou sentindo a presença de Deus. Ixi, eu estou num culto onde tem Deus, ixi, chama acesa, eu duvido um pavio sair apagado aqui dessa noite. Sai não. Não tem como, irmão, não tem como. Cada um pode ter o tamanho de uma chama, mas apagar não sai. Não sai. Agora, eu tenho que mandar real. Tem gente que vai passar naquela porta. O primeiro vento que passar, não consegue preservar até em casa o ânimo que recebeu aqui dentro. Não consegue. Aí você diz, mas eu estava no culto, mas eu não senti fogo? Estava. Mas eu não senti? Sentiu. Só que você frequenta essas reuniões sem trazer vasilha. E essas reuniões te acendem aqui. Mas a reserva você tem que aprender a fazer. Unanimemente oravam. Então de repente veio do céu um som. Não veio um fogo, veio um... Parecia como de um... Não veio vento. Não soprou vento, não viaja. O relato é... Veio um som. Quem lembra? Como veemente, impetuoso. E o cabelo dele está assim? Porque não, o texto não está dizendo que ventou. Não é o que eles sentiram. Era o que eles ouviam enquanto estavam orando. É a palavra. Recanto lobacebre. Ouviram um som aí, até eu. Como que de um vento veemente. Isso é palavra, irmão. Entra dentro da gente, faz um negócio. A gente chega em casa assim, alguém fala, o que houve? Você fala, rapaz, tá ouvindo de um culto aí. É mentira ou verdade, gente? Mexe com a nossa alma, mexe com a nossa estrutura, mexe com o nosso osso. A Bíblia diz que Daniel recebia as visões de Deus e no final da revelação das 70 semanas, ele ficava de cama 7 dias. E aí eu te pergunto, o anjo deu uma surra nele? Era o impacto do que ele via e ouvia. A palavra de Deus faz isso. Ela mexe, ela sacode, ela sopra, ela levanta. Camille, como é que eu consigo estender isso? Do mesmo jeito
que minhas irmãs conseguem estender quando vão lá em casa. E aí eu tenho que falar isso agora. Isso aí é um costume não só da minha família, mas da cultura brasileira. Que é o quê? A gente é farto. É ou não é? Gente, é ou não é? Rapaz, vai receber 5 pessoas, a gente faz uma panela de arroz de quase 5 quilos. Quem aqui mais tem uma família assim? Aí na hora de ir embora, começa o quê? Ah, você não tem uma em casa? Eu tenho uma irmã. Ela não está aqui hoje não, mas a outra está, então você já sabe quem é. Eu tenho uma que já chega com a sacola e a filha dela está no mesmo caminho. Ela já vai chegando no final da reunião, na hora de despedir, vai abrindo a sacolinha dela, que é para não ter briga de devolve o meu pote, o outro está sem tampa, você levou, traz de volta. Para não ter briga, olha que sensata. Ela já traz a vasilhinha dela e ela já monta. Eu digo, o que você está fazendo? Ela diz, amanhã já está pronto. Olha isso, ela está levando na para ganhar tempo. Aí ela vai lá, coloca a vasilhinha dela. Meu Deus, se ela estiver assistindo agora, só de raiva ela vai levar uma vasilha maior da próxima vez. Ela coloca na vasilha dela. Adianta a vida dela. Ela consegue pegar algo muito gostoso que minha mãe fez, que alguém da nossa família cozinhou. Ela consegue preservar aquele momento, aquele sentimento. Quem aqui? Eu já falei isso aqui uma vez, mas foi outro culto, vou perguntar de novo. Quem aqui já comeu uma coisa tão gostosa, que conseguiu uma marmitinha daquela coisa muito gostosa, guardou na geladeira, foi trabalhar e veio no caminho pensando, hoje eu vou chegar, vou esquentar aquilo. Quem tem a felicidade, calma, quem tem a felicidade de chegar e encontrar aquilo no meu irmão, aprende a botar no congelador e escrever assim, não, aí é obra de engano, né? Deixa quieto. Mas enfim, olha eu te ensinando a fazer o errado, vou fazer o certo. Quem tem a felicidade de não ter uma casa muito agitada e chegar e encontrar aquele potinho lá atrás da geladeira, não bota na porta da geladeira, não faz isso, bota lá atrás. Quem já teve a felicidade de pegar aquele potinho lá atrás? Vez ou outra você ouve até o testemunho do livramento, eu já ouvi muito lá em casa. Vez ou outra, Eduardo chegava, minha mãe dizia, menina, eu procurei isso, não achei. Eu dizia, escondi lá atrás. Aí você pega aquilo, isso aqui é experiência, quem já teve? Abre, bota no micro-ondas ou na frigideira. Na hora que você come, tem 2 coisas que não tinham antes. Primeiro, a fome, porque quem guarda comida, irmão, não tem tempo de fazer. É gente que chega varado. E BRT, e não sei o quê. Cara, vou chegar, vou pegar. Na hora que tu esquenta, que tu come igual uma capivara, guarda o prato. Na hora que tu tá comendo, é natural às vezes ou outra isso aqui rolar, ó. Tá mais gostoso hoje. Olha lá, Keila. Tá mais gostoso. Aí a gente diz assim, ó, curtiu o tempero. Tô mentindo, gente? É o poder de uma reserva. E outra, aí sabe que você... Ó, tem um vídeo que eu vi na internet esses dias, cortou meu coração. É um rapaz que perdeu a mãe e aí ele compartilhou o último pote de feijão congelado. Mentira, garoto. Você tá falando sério? Voltou para Jesus. Glória a Deus. Menino, por Deus, vou falar como Paulo, estou no altar. Em Deus fala a verdade, não minto. Nunca falei isso pregando. E aqui eu falando de reserva, me lembrei desse vídeo. Mas teu cabelo já era assim rapadinho? Ah, então, tu tá muito diferente. Finge que você não tá aqui que eu vou contar. E aí ele pega essa marmita congelada e compartilha com a galera na rede dizendo, gente, hoje eu tô aqui, né, minha mãe não tá mais aqui e hoje eu vou comer o último feijão congelado que ela fez. Cara, aquilo bagaçou minha alma. A gente nem conhece a pessoa, já fica, Senhor, em nome de Jesus, toma a frente, consola, renova, restaura. E a gente pensa que é loucura, mas tá aí, aceitou Jesus esses dias, né? Jesus ouve a nossa oração. Ontem, glória a Deus. O que eu tô querendo dizer? Eu tenho certeza, se eu estiver errado, você me corrija. Seja em meio a lágrimas ou a sorriso, enquanto você comia aquele feijão, memórias sem parar da sua mãe permeavam seus pensamentos. Porque um
pote de uma coisa que ela fazia foi guardado em um lugar onde ele podia acessar. Quando ele acessava, ele revivia. Quando ele comia, ele lembrava do jeito dela, de como ela fazia, do que ela falava, da roupa que ela vestia. É possível isso, meu filho, sim ou não? Sim, ele está ali dizendo que sim. Inclusive, por eu estar falando, vou parar, tá? Ele está... É o poder de uma vasilha. Agora você vai completar e eu vou começar a encerrar aqui. É o poder de uma reserva. É o poder... Agora, Camila, o que é essa reserva? Não é o potinho físico, porque a gente está pregando aqui algo eterno. O que é o poder desse potinho? É uma mensagem que você ouve, uma palavra que Deus falou com você, você anota aquilo. Não é que você vai anotar o culto inteiro, mas é porque tem coisa que você pensa assim, isso aí eu nunca vou esquecer. Daqui a 3 dias você está dizendo, rapaz, ela falou um negócio. Espera aí que eu vou... Você está me entendendo? É uma oração, uma palavra que alguém te deu... E você diz, foi muito forte, irmão, muito forte. Na mesma noite que você recebeu, você diz, mas teve um negócio. Por que eu não gravei? Por que eu não... Não faz reserva de nada. Eu vou te perguntar uma coisa aqui. Teria como uma pessoa que viu a revelação do Apocalipse num arrebatamento de espírito e encontrou Cristo glorificado, perder alguma coisa daquilo que viu? Sim. Porque senão o Senhor não teria dito nas primeiras palavras que disse a João, o que viste, escreve. É uma maneira dele dizer o seguinte, o que eu estou te contando você vai ter que contar ao mundo. E se você não compartimentar isso, ou seja, não levar vasilhas de informação, você não vai conseguir transmitir essa sensação, esse sentimento, essa graça, esse poder, essa lembrança. Então não importa o quão divino seja, não deixe a chama te fazer acreditar que não precisa do azeite. Porque, e eu estou falando aqui, irmão, de um jeito que eu quero que todo mundo entenda. Esse culto pode ser de fato, como o nome diz, sobrenatural. Sua vida, sua igreja, os projetos que Deus tem para você, as coisas que você já ouviu de Deus, as experiências que você já ouviu de Deus, tudo isso é maravilhoso, mas se você não aprender que o azeite precisa ser compartimentado para que essa chama permaneça acesa, você vai estar no mesmo lugar onde Deus manda o fogo, mas daqui a um tempo você não terá como acender essa chama novamente. E não é porque Deus não tem fogo, é porque você não tinha vasilha. Não tem lembrança, não tem memória, não tem foto, não tem jejum, não tem entrega. O que separava as loucas das prudentes era o tempo. 5 delas entenderam, sei aonde devo estar, mas não sei quanto tempo vou levar. E as outras não pensaram nisso. Elas não pensaram nisso. Aonde está o erro delas? Elas não pensaram nisso. E eu tenho que lhe dizer algo aqui, um erro não deixa de ser um erro, só porque foi cometido sinceramente. Quem se distrai, é intencional a distração? Você nem controla. Me distraí. Irmãos, uma distração. Atravessa a rua sem olhar o sinal, olhando para o celular. Não vai dar tempo de dizer foi sem querer. Bum! Muitos nos últimos 5 anos morreram assim, acredite você ou não. Vidas findadas de maneira trágica. Saúde perfeita por causa de uma distração. Foi intencional? Mas estão aqui para contar a história? Porque um erro não deixa de ser um erro só porque foi cometido sinceramente. Não sabemos o dia e nem, mas sabemos como devemos aguardar. Eu quero que você me ajude a encerrar essa mensagem olhando de novo para alguém dizendo assim, depois não vai dar tempo. O Ministério de Louvor pode ir subindo aqui, por favor. Isso, filho. Diga de novo, depois não vai dar tempo. Tem gente que veio para cá hoje dizendo, depois eu conserto. Depois eu reconcilio. Depois eu deixo, depois eu largo. Depois. Eu não vim aqui, irmãos, te ameaçar, jamais. Estou debaixo da graça de Deus. E regada de muita oração. Pela misericórdia do Senhor. Isso não é uma ameaça. É um despertamento.
Deus quer que você saia daqui hoje dizendo: o laço partiu e eu escapei. Depois não vai dar tempo. É hoje, é aqui e agora. Eu quero pedir a casa, e eu tenho um pouco de liberdade para falar nesta casa, porque talvez você está visitando, mas nós somos da casa. Não se movimente agora. São essas pessoas que me preocupam na semelhança do reino do céu. As que se levantam e pensam: já tenho azeite, já estou aceso, vou embora. Já sou salvo. E saem pelas portas por causa de 5, 10 minutos. Porque pensam: já estou pronto, já estou pronta. Irmão, ocorreu então que tardou-se, não veio no tempo esperado. À meia-noite ouviu-se um grito. Irmão, quem tinha azeite, eu imagino que acordou tranquilo. Mas quem não tinha... Deixa eu falar um negócio aqui com você. Eu acho assim, ó. Quem é ovelha é ovelha. Quem decidiu ser bode, já sabe que ovelha é de um lado e bode é do outro. Brabo é quem viveu a vida inteira como ovelha. E de repente se vê numa situação aonde, se eu pudesse parafrasear, isso aqui sou eu que estou falando, não é Jesus que vai dizer não. Mas é como se fosse assim, ó. Imagine você estar diante de uma porta, de um casamento que você se preparou, de uma roupa que você vestiu, de uma vida que você viveu para viver. E quando você chegar na porta, você não está ali, você está ali sabendo que não vai ser separado logo de cara. É como se você não fosse ouvir assim: perdeu. E sabe o que é pior do que ouvir perdeu? É você ouvir assim, ó: você quase conseguiu. Isso é pior. É pior. Por que é pior? Porque quem tentou não vai entrar no mesmo lugar de quem nem tentou. Logo, todo investimento feito até então resultou na mesma coisa de quem não fez investimento. Então a pergunta é: até quando a gente vai brincar com o tempo? Volta para 2 Reis capítulo 4 e eu encerro nela. Agora em uma outra mulher no mesmo capítulo. Essa tinha um marido falecido que deixou uma dívida. Aí ela foi direto para o profeta e disse assim: meu marido, teu servo, morreu. Tu sabes que ele era um homem temente ao Senhor. Agora tem um credor à minha porta e ele quer levar meus 2 filhos como pagamento de uma dívida que ficou depois que meu marido morreu. Aí Eliseu diz assim para ela: declara-me o que tens em casa. Ela diz: tua serva não tem nada a não ser uma botija de azeite. Olha como é que Eliseu dirige essa mulher para viver um milagre que vai libertar a casa, a vida e os filhos dela. Ele diz assim para ela: vai em todos os teus vizinhos e pede vasos e vasilhas emprestados. Aí ele diz assim: não pede pouco, pede. Entra com essas vasilhas em casa. Era tanta vasilha, tanta vasilha, tanta vasilha, que o texto diz que ela fecha a porta por detrás. E olha o que o texto sugere. Em casa você medita melhor. Ela está num cômodo e os filhos estão trazendo de outro cômodo as vasilhas. Como é que a gente sabe disso? Porque quando as vasilhas acabam, o azeite para de descer. E é a hora que ela diz: traze-me mais uma vasilha. Então essa mulher, escute isso, ela está no aperto. Porque quando você tem que abrir espaço para caber mais espaço, você pega o que está dentro e empurra para o canto. Que movimento é esse? É um movimento de quem precisa abrir. Segura isso aqui, que isso aqui eu vou entregar no seco. No seco, isso aqui eu vou entregar no seco. Você diz assim: Camila, eu não tenho como orar mais. Eu não tenho como buscar mais. Eu não tenho como ler a Bíblia mais. E Deus está dizendo: eu não tenho como derramar mais azeite. Você não tem mais vasilha. A Bíblia diz que quando as vasilhas terminaram o azeite, e nunca você vai ter mais vasilha do que Deus tem, então trata de abrir espaço.
O que isso significa? Essa mulher, isso aqui é uma logística, tá? Só que você leva para o sentido espiritual. Essa mulher, para conseguir fazer caber esses vasos e essas vasilhas dentro de casa, para Deus multiplicar o azeite e ela poder pagar a dívida, não tenha dúvida, se tinha uma mesa num lugar, ou ela botou vaso embaixo, vasilha em cima, ou ela jogou a mesa para o canto e encheu a sala. Eu quero que você entenda que ela pediu não para meia dúzia, a palavra do profeta foi: pede para todos os seus vizinhos. Então diga para mim, a casa dela estava cheia de vasilhas, sim ou não? Porque ela, quando ela falou para o homem de Deus quanto que era, ele disse: paga a dívida e vive do resto. Então tinha muita vasilha, tinha ou não tinha? Tinha ou não tinha? Para essa vasilha caber numa casa que já estava ornada, ela teve que empurrar coisas que já estavam dentro para os lados. É o que a gente faz ou não é, gente? Quando vai receber um móvel, um sofá, como é que você faz? Empurra essa geladeira aí, empurra essa cama. É ou não é, gente? No mundo espiritual é o que Deus está dizendo para nós hoje. Pega essa semana, pega os últimos 6 meses do ano, pega tudo que está dentro que você diz que é urgente, começa a empurrar. E quando essas pessoas ou coisas começarem a falar: o que você está fazendo conosco? Você diz: estou te jogando para o canto, porque eu estou abrindo espaço para Deus multiplicar o azeite e a reserva. Só quem quer abrir espaço já vai levantando da cadeira dizendo assim: ó, me dá licença aí que eu vou abrir espaço. Abre esses braços aí pela fé. Pela fé abre os braços. Fala aí com o vizinho, fala aí com o vizinho. Tem vasilha? Pergunta para ele. Tem vasilha? Tem. Fala para ele: me empresta. Aí se ele olhar para você e falar: mas eu não estou vendo espaço, fala para ele: eu vou abrir, eu vou abrir. Quem consegue fazer esse movimento aqui comigo? Ó, ó. Abre, abre. Eu estou reproduzindo um clamor do Espírito para a nossa vida. E a palavra é: abre, abre. Empurra o que está dentro para fora e deixa Deus encher o que precisa ser cheio do lado de dentro. Abre, abre. Tem que abrir. Olha aqui pra mim. Mano, tem que abrir. Tem que abrir. Se não tá dando pra fazer 7 horas da noite, abre pra 9, empurra. Se não tá, Camila, meu dia tá tomado, bota o relógio 3 horas da manhã. Abre, abre. Empurra. Camila, já tentei. Acabei de sair de um propósito de Daniel. Que mais que dá para empurrar? Café? Empurra. Que mais que dá para empurrar? Refrigerante? Não, mas é que eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Empurra! Empurra! Empurra que cabe mais azeite. Empurra que cabe mais unção. Empurra! Empurra! Eu quero parar, mas não estou conseguindo. Fala aí com o vizinho, me ajuda a pregar, diz. Abre, abre que a multiplicação vem. Abre que a reserva volta. Abre que Deus vai fazer da tua casa um estoque de azeite, de unção que despedaça o jugo, de um óleo que paga dívidas antigas. Abre, abre. Vasilhas, 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 não poucas, não poucas. Você quer mais unção, mas só consegue orar 10 minutos. Abre 1 hora para você ver o que é que Deus faz. Ora 2 horas para você ver o que é que acontece. Abre. As minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar.
Segura aí. Todas dormiram. Quantas dormiram? Porque o sono é para todos. Existe uma impotência na nossa humanidade. Ei! Doenças, dívidas, problemas, aflições, não é só para quem não é crente ou para quem é louco. A impotência da nossa humanidade se revela em todos. Jesus não disse: no mundo os ímpios terão aflições. Não. No mundo tereis. Quem? Quem estiver no mundo. Mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Então vou perguntar de novo, não perca o fio. Quantas dormiram? Chega uma hora na vida de cada pessoa que não importa o quanto você tenha buscado. Existem coisas que vão suceder ao ímpio e vão suceder ao justo. Para com essa loucura. Para com essa loucura. Agora, quem dormiu em cima de azeite? Que é isso, Camila? Vou falar rasgada aqui. Não é como você morre que importa, é como você viveu. Como é que algumas viveram? Ou melhor, como é que algumas estavam antes de dormir? Carregadas de vasilhas. E suas vasilhas como estavam? Cheias de quê? Meu irmão, quando ouviu o grito, quem estava vazio, desespero. As 5 loucas? Imagina, aquele parece um pesadelo. Eu imagino já o coração da gente batendo no pescoço. Boca seca, palato. O que houve? Acende a lamparina. O noivo está chegando. Tem fogo? Tinha fogo. Só que o fogo só reage se tiver. É o contexto daquela época. Aí as outras, como é que estão? Começa a abrir as Tupperware. Cheias de? Abastece a lamparina. Aí o fogo é mole. Quando o Senhor falou acerca do tabernáculo e a maneira como o altar deveria funcionar, há uma instrução muito clara. Havia um fogo ali que não poderia se apagar. Quando desmontava o tabernáculo e tinha que transportar, tenda era enrolada, instrumento era guardado, só que uma coisa precisava ser transportada e essa coisa era o fogo. E o que mantinha aquela chama acesa? Precisavam cuidar não do fogo, precisavam cuidar da reserva de... E então popularizamos essa palavra bíblica, dizendo: e o fogo arderá continuamente sobre o altar e não... Mas aí eu te pergunto, qual era a maior preocupação? O pavio ou o azeite? Porque quem mantinha a chama acesa? Quando as prudentes levantam, elas não estão desesperadas, porque elas se lembraram do peso que carregaram no caminho. Olha para cá. A unção que você deseja é pesada. Ela não é impossível de ser carregada, mas ela tem que ter a consistência, relevância.
Para com essa vida de facilidade, sem disciplina. Não aguento orar 15 minutos. Ler um capítulo da Bíblia por dia e quer ser pregador. Você está de brincadeira comigo, irmão? Não tem espaço para Deus trabalhar em você. Ele quer derramar, mas você não abre. As que tinham azeite levantaram tranquilas. Quando elas levantaram, abasteceram a lamparina, o pavio sugou o azeite e a chama. As loucas, desesperadas, vendo que elas tinham azeite, dai-nos do vosso azeite. As prudentes, se nós dermos o nosso, ficarão vocês sem, e nós. O que elas estão dizendo? Que o que nós temos é suficiente para um, mas não é suficiente, porque salvação é. Então não dava para repartir. Olha para cá, Deus está falando hoje aqui com o neto de alguém, o filho de alguém, a mãe de alguém. Deus está dizendo: não importa quanto tua vida foi regada de oração até esse dia chamado hoje. Olha para cá, a oração pode ter te trazido nessa quarta-feira, mas só a sua decisão vai te levar para o céu. Então eu quero abrir oportunidade aqui agora para quem trouxe vasilha. Que é isso? Para quem vai abrir espaço no coração, para Deus trabalhar. Não, Camila, primeiro Deus trabalha, depois eu abro. Deus me trouxe hoje aqui para dizer: eu não trabalho assim. Primeiro você abre, depois eu trabalho. Está afastado? Está distante? Ah, Camila, que eu estou desviado há muitos anos. Eu vim hoje porque eu assisto aí o culto, assisto vocês no YouTube, e aí por isso eu... Meu irmão, desviado quarta-feira à noite no Rio de Janeiro, na casa de Deus, você? Até os crentes estão olhando o relógio dizendo: já deu, tem que ir embora. E os desviados estão dizendo: eita, que Deus falou comigo hoje. Tu não é desviado, tu é afastado. Tá aqui, morre de saudade, Deus me trouxe. Tá no lugar certo. É só abrir a vasilha e vir encher. O fogo eu mando por esses dias. O Senhor está falando com alguém aqui. Mas o azeite, a vasilha, quem tem que pedir é você. Tome uma decisão hoje. Porque não é o quanto você conheceu Jesus que vai te levar para o céu. É o quanto Jesus te conheceu quando você estava na presença dele. Eu conto 1. Intercessores e igreja, oração agora. Cadeias antigas serão despedaçadas nessa hora. 2. Camila, eu não vou nem aguentar a contagem até 3. Meu coração está pulsando. Eu quero tomar minha decisão ou reconciliar, fazer minha aliança com o Senhor hoje. Eu não vou me distrair. Hoje eu quero sair daqui com a minha decisão regada no azeite. 2,5. Se você estiver na galeria, você vai descer. Camila, tem que ir aí na frente? Tem. Porque foi Jesus que disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Camila, sou eu. Hoje eu não saio sem vasilhas. Isso. 3. Tira teu pé do chão agora e vem pegar azeite. Vem pegar azeite. Vem abrir espaço na sua vida para Deus trabalhar. Vem. Vem que eu quero orar por você. Vem. A igreja orando, vamos.